Muito boa noite. Tá muito calor, muito calor, muito calor. Aqui em Americana. 16 de março de 2023. Eu queria fazer uma meditação hoje, meus queridos e minhas queridas. Dentro de um contexto que eu sempre prego, que são as verdades do Evangelho. A verdade de uma justiça que só há em Deus, de uma verdade da injustiça que só há no homem. Então, se nós pararmos para pensar, o homem é injusto e Deus é justo. Como que o homem se torna justo então? É a justiça colocada em nós, imputada em nós, derramada em nós pelo sangue de Jesus. Deus só olha o Sherry justo por causa de Jesus. Não há nenhum malabarismo pessoal meu, mesmo com o poder de Deus, que me faça me tornar justo ou melhor perante os olhos de Deus. Eu posso doar tudo que eu tenho, eu posso dar esmola para o pobre, eu posso pregar a palavra, eu posso ficar cego e mudo, não falar palavrão, não olhar para perna de mulher, peito de mulher. Nada disso vai me tornar justo perante Deus. Nada. Você pode ir para a igreja quantas vezes você quiser, você pode ajoelhar, você pode jejuar, pode estudar lição, não torna nada. Para Deus não vale nada, não serve para nada. E você ouve e lhe é pregado que isso é uma glória, que Deus fala, oh meu Deus, minha igreja está lá cantando. Nada. Para Deus o que vale é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ponto final. Nada além disso. Muito bem. Quando você descobre isso, o verdadeiro Evangelho, o poder do Evangelho, o poder da justiça de Deus dentro de uma pessoa injusta e que se torna justa para Deus porque o justo se fez pecado para me tornar justo, quando você descobre isso, que o Evangelho é isso, você se torna um profeta de Deus. Sem isso você não é um profeta de Deus. Você é uma ladainha, você é uma conversa fiada, você é um crente mascarado, você é uma mentira. Não há justiça em você porque não há Cristo. Há uma tonelada de opções pessoais em nome de Deus para que você se apresente para a humanidade como alguém especial, diferenciado, transformado, bondoso. E é um arrogante, petulante e se acha o tal porque frequenta uma igreja. E exalta a igreja mais do que se exalta a Jesus. Então, quando você se torna um profeta, você é perseguido naturalmente, não tem como. Primeiro ponto, o profeta de Deus é perseguido, sempre foi e não será diferente nos dias de hoje até o final dos tempos. Segundo ponto, o profeta é sempre solitário. O profeta não vai ganhar aplausos da igreja. Quando você acha que você está todo aplaudido, todo querido, todo amado por uma igreja inteira, é que você faz parte da mesma ladainha que ela. Ou seja, da mentira dela, da falsidade dela, da petulância dela. A igreja é representada por Cristo como Laodiceia, como lixo da humanidade, como uma miserável. É uma instituição que está prestes a ser vomitada de Deus da boca. Isso não quer dizer que eu não deva frequentá-la, mas eu tenho que frequentá-la como um profeta de Deus e pregar a justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo, a mensagem nos sinais dos tempos. Ponto. Quando você conhece esse mecanismo, entende o Evangelho, entende quem é Jesus na vida do ser humano, e que você não vai cobrar ninguém, porque se você começar a cobrar comportamento das pessoas, você é tão satânico quanto Laodiceia. Jesus não cobra comportamento de ninguém, é você, é a igreja, são os malditos. Porque o profeta de Deus, ele olha para os pecados dele, ele olha para quem ele é, para a interferência de Cristo na bondade e no perdão de Cristo na vida dele. E aí ele transmite essa mesma bondade que ele recebe, que ele recebeu e que ele está recebendo para o próximo. Você não vale nada, você é pecador, mas Cristo te justifica. Se você aceitar a Cristo, amá-lo como Ele te ama, deixar Ele viver na tua vida, Ele irá te justificar perante Deus. E para Deus você não tem pecado, porque você trouxe
Cristo na sua vida. Agora, a ladainha da igreja em querer transformar você é satânico, não é de Deus. E aí vem os professores bíblicos e atormentam a sua vida, atormentam a sua alma, destroem você porque não são profetas de Deus, são teólogos, que nem eram teólogos na época de Jesus. Fariseus hipócritas, porque são pecadores como eu e como você, mas querem que você seja o que ele não é. É sempre assim, não tira nenhum, não tem nenhum que vale nada. Se o cara tentar te coaputar em você esse tipo e esse formato de comportamento, arreda dele que é Satanás, tentando desgraçar a sua vida, porque o evangelho é puro, santo e bom. Segunda Crônicas diz o seguinte, capítulo 18, versos 5 a 7. Segunda Crônicas 18, de 5 a 7, diz o seguinte: o rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lançou uma pergunta: devo eu atacar Gileade ou não? Mas Josafá insistiu: há mais algum profeta do Eterno aqui para que eu possa consultar? O rei de Israel disse a Josafá: na verdade há mais um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom a meu respeito, só prevê destruição e calamidade. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Micaías, o profeta Micaías, misericórdia do céu, era um homem de Deus. Era um homem que não temia a cara do rei, não temia a cara da igreja, não temia a cara dos irmãos. Era um homem que conseguia, na sua naturalidade, na sua pureza, do seu coração para com Deus, conseguia ser usado por Deus. Não porque ele era melhor do que o rei, que ele era melhor que a igreja, não. Mas ele tinha o instinto de quem ele era dependente de Deus e deixava Deus profetizar sobre ele a verdade. Que é o que não acontece hoje com o povo de Deus. Profetizam mentiras. Inventam mentiras para se darem bem um com os outros. É uma festa social inacreditável, enquanto a verdade de Deus ela é destruída. E por isso esse profeta não era bem visto na corte de Israel, como o profeta hoje em dia não é bem visto na corte de igreja, na corte dos anciãos, na corte dos pastores, nas cortes das associações, das igrejas, enfim. O profeta que prega e fala a verdade da justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo, vai ser mal visto. Ele vai ser tido como o rei falou. Esse cara só fala besteira. Ele só fala mal da igreja, ele fala mal da lei, ele fala. Enfim, Micaías era um profeta exemplar para Deus. Na guerra contra os sírios, o rei convocou esses 400 profetas, né? E os 400 falaram: rei, vá. Vá que o Senhor será vitorioso, porque assim diz o Senhor. 400. Como você agiria se 400 pastores da sua igreja debatessem com você que você tem que guardar a lei, que você tem que ser transformado, que você tem que se comportamentalizar assim, assim, os 400 pregando isso numa campal, e que você deve guardar os mandamentos e a lei de Deus. E aí você é chamado por Deus para falar. Você pregaria um microfone e falaria isso que nós estamos falando aqui hoje? Você profetizaria como profetizou Micaías? Você teria coragem de enfrentar 400 pastores de Israel? 400 mentirosos, canalhas, sem vergonhas? 400 profetas que não eram de Deus, eram profetas do rei Acabe. Hoje, as igrejas e os seus pastores são profetas das igrejas, para alinhar a igreja no seu crescimento, não espiritual, mas no seu crescimento financeiro, nos seus dízimos e ofertas, nas compras de imóveis milionários, no crescimento para mostrar aos departamentos de que você está em atitude solene, trazendo mais dízimos e dízimos
para a igreja. É assim que você seria? Um profeta como Micaías foi? Ou você se juntaria aos 400 profetas do rei Acabe? E o profeta disse: se o Senhor for, o povo de Israel ficará dispersos pelos montes e ficarão abandonados sem pastor. Sabe o final da história de Micaías? É o final da história de todos os profetas de Deus. Todos. Não tem nenhum profeta de Deus que andou de terninho cheiroso, aplaudido pela igreja, amado pelos 400 pastores, abençoado pela igreja, convidado a pregar a todo momento. Não. Micaías estava abandonado e jogado numa montanha qualquer, numa caverna qualquer, porque não suportavam as verdades que Deus trazia através dele. E não suportarão hoje como não suportaram na época de Jesus, na época dos discípulos. E um dos discípulos foi morto a pedrada por ter falado a verdade para um povo como os 400 profetas. Eles tapavam os ouvidos. Não será diferente nos dias de hoje. E sabe o que aconteceu? O rei mandou prender Micaías. Chamou-o de mentiroso, mandou alimentá-lo só com pão, ficar sem pão e sem água, até ele retornar da guerra. Aí em 2 Crônicas, de 18 a 22, diz o seguinte: o rei de Israel virou para Josafá e disse: você viu? Eu não disse que ele nunca fala nada de bom ao meu respeito, só me dá notícia ruim? É assim que as igrejas não querem ouvir. É isso que os pastores detestam ouvir, a verdade. Toda a verdade atinge os 400 profetas do rei Acabe. Todas as verdades atinge, machuca, destrói aquilo que está sendo construído em nome de Deus, sem ser de Deus. Vi todo Israel espalhado sobre os montes, disse o profeta Micaías, como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer: esses não têm quem diga, e eles o que fazer? Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. Alertado e alertando, sempre o profeta o fará. Porque Deus não deixará o profeta longe da verdade. Ficarão sim longe da verdade aqueles que profetizam para a igreja. Ficaram os 400 profetas com o espírito da mentira, porque eram profetas do rei Acabe, mas não eram profetas de Deus, porque não queriam desagradar ao rei. E mentiam, bajulavam. E no verso 27, para nós finalizarmos, diz o seguinte: Micaías disse: se você voltar inteiro, é porque eu não sou profeta do Eterno. Disse ainda: quando acontecer tudo isso, ó povo de Israel, lembre-se de quem vocês ouviram isso, de um profeta de Deus. Nós estamos caminhando para os sinais dos tempos. A humanidade está esfriando o seu amor. A humanidade está trocando o amor da igreja para o próximo, para regras, leis, línguas estranhas, profecias alopradas de um monte de esquizofrênicos perdidos nas igrejas, e as pessoas estão seguindo a Baal. E as verdades pura e nua que Jesus prega no Evangelho, da sua justiça imputada em nós pecadores, está se dispersando nas igrejas do mundo todo. Os elementos já não se enxergam mais como pecadores, mas como homens de Deus que profetizam glória e graça ou acusam pecados dos outros, como se Deus ia baixar em mim para eu condenar a vida de um pastor, por mais pecador que ele seja. Deus veio para salvar, para purificar,
E o que é ser purificado por Deus? Não é eu ser melhor, porque eu nunca vou ser melhor, porque eu sou uma desgraça ambulante, um pecador ambulante. Mas perante Deus, eu sou melhor porque Cristo habita em mim. Eu sou justificado como homem justo perante Deus, porque eu carregava e carrego sobre o meu coração a justiça daquele que foi obediente, daquele que lançou mão da sua eternidade para morrer pelos meus pecados. Esse é o Evangelho. E quando você prega o Evangelho, você tem a tendência de despertar a igreja para o amor. E ela não quer amar. Ela quer crescer em autossuficiência. Ela quer crescer na sua forma monetária. E os membros vão sendo acolhidos pela igreja porque eles provocam uma troca com o Eterno. Traga os seus dízimos e ofertas e o Eterno te abençoará. Doe tudo que você pode doar, que o Eterno se agradará de você e a tua fé não será rejeitada pelo Eterno. Lá está preocupado o Eterno com o que você vai dar para Ele. Lá o Eterno está preocupado do que eu darei para Ele, se Ele já diz para mim que o que eu der para Ele é como trapo de imundícia. Mas você precisa agradar o Eterno. E eu já disse e vou repetir e finalizar. Só há uma coisa que agrada o Eterno, o Deus Eterno. Só há uma. Se chama Jesus ou Cristo. Quer agradar a Deus? Tenha fé de que Ele te perdoou, de que Ele te perdoa e te ama. Tenha fé que a cruz do Calvário te salvou, te purificou pela obediência dEle e que você deverá transmitir a mesma mensagem que te serviu, por amor a você e compaixão ao próximo. A partir do momento que você se identificar com o fruto do Espírito Santo, que não é teu. O fruto do Espírito Santo não é um desenvolvimento que você conquista no dia a dia da sua vida, não. O fruto do Espírito Santo, o fruto é dele. Quando eu ajo com amor, eu ajo com bondade, é um fruto direto do céu me usando. Eu sou um violão calado, aí Deus me pega e me toca, e o som sai. Porque o poder é dele, o amor é dele, as benesses vêm dele, e eu sou usado como Miqueias foi, para falar a verdade, amando ao próximo como a mim mesmo. O mesmo valor que Jesus dá para mim, porque habita em mim o Espírito de Cristo, é o mesmo evangelho que você tem que levar para o teu próximo, seja ele quem for. Deus o aceita como ele é. Quem quer que ele seja. Porque a comunhão dele com Jesus é problema dele e de Jesus. Você não tem nada com isso. Mas são ensinados a se intrometer na vida do próximo, sem amá-lo. Um grande abraço, que Deus abençoe toda a comunidade, um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.